Olá pessoal, eu sou o professor Cacildo Souza, de Língua Portuguesa e Redação, e vamos iniciar mais uma aula dentro do projeto #ConectEnem, parceria entre a RPTV Quais Novos e a Nona Direc. Hoje nós veremos, em complementação à aula anterior, competências 3 e 4 da prova de redação. Nós vimos as competências 1 e 2, trabalhamos a parte de norma culta e do enquadramento no texto argumentativo, e hoje nós veremos as competências 3 e 4, que resumidamente seriam a coerência e a coesão textual, respectivamente. Então vamos tecer em detalhes essas duas competências extremamente importantes para a prova do Enem, assim como todas as outras. Você tem que equilibrar as competências, cada uma delas, só lembrando, vale 200 pontos na prova de redação. Competência 3. Competência 3, segundo o manual de redação do Enem, é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então é a coerência, como nós falamos. Aqui eu coloco um bonequinho, um personagem, uma gravura, inclusive praticamente. Isso é até uma brincadeira que se fazia num programa humorístico aí bem para trás. Inclusive praticamente não comunica nada. São dois termos que não se complementam semanticamente, não se complementam, talvez se complementassem sintaticamente se você tivesse outros elementos, né, adjacentes, mas da maneira que está aí, inclusive praticamente, você não tem absolutamente nenhuma comunicação. Então, aquilo que não comunica, aquilo que não faz sentido, que não tem nexo, nós dizemos ser incoerente. A incoerência é a ausência de sentido no texto para aqueles que estão lendo. Então, essa competência detalhadamente exige o que do candidato? Na terceira competência é cobrado se a argumentação do candidato é feita com base em fatos concretos para defender o seu ponto de vista. Nada de inventar fatos, né? De criar histórias. Tudo que será escrito na redação do Enem precisa estar fundamentado em algo verdadeiramente comprovado e real. Então, na dúvida, não expresse, não acrescente aquela informação, porque se ela não existir, o seu texto vai perder aí na competência 3. O aluno pode usar dados estatísticos, analogias, metáforas ou comparações. A metáfora é uma espécie de comparação. Fatores como causa e consequência, enumerações e citações. Isso para fundamentar o texto, isso é na parte de desenvolvimento. Então essas estratégias podem ser utilizadas. Se essas estratégias são utilizadas e se esses elementos estão em acordo com a temática, aí você vai ter a coerência, né? São vários tipos de coerência, mas nesse caso é a coerência temática, ou seja, os dados, as informações que você acrescenta ao seu texto para defender seu ponto de vista são comprovadas e fazem sentido. Coerência seria o quê? É a adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. Ou seja, o texto não pode estar desvinculado desse mundo real. Por isso que você não pode criar histórias, porque você teria aí uma outra situação. Um texto narrativo, um texto de ficção é uma coisa, mas o texto argumentativo que o Enem exige é um texto cujos fatos devem ser reais, porque você vai defender ponto de vista, né, o seu ponto de vista sobre situações reais, situações que interferem no andamento da sociedade. Sequências de ideias, então essas ideias têm que estar sequenciadas de maneira lógica. Encadeamento de ideias. O que seria o encadeamento de ideias? Cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Então, um parágrafo vai apresentar uma informação nova, mas ela não está desvinculada da informação anterior. É uma outra informação, mas juntamente com as anteriores e com as que virão depois, fazem parte de um mesmo universo temático. Neste aspecto, no aspecto da competência 3,
Avalia-se a forma como você seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista defendido como tese. Então são muitos elementos, porque na hora em que você cita alguém, você está interpretando, organizando, relacionando ou selecionando aquela opinião. Se você cita alguém, você está ali acrescentando, adicionando a opinião de alguém que pode estar em acordo ou em desacordo com a sua. Você pode usar a opinião de alguém para refutar, ou seja, para contestar, para contrariar ou para reforçar aquilo que você defende. Então, é importante demais entender que esses elementos precisam estar interligados de maneira lógica. A coerência tem a ver com a lógica. Aquilo que não é contraditório, aquilo que não está no campo, vamos dizer, da fantasia, tudo tem que ser comprovado, concreto e real. Para atingir essa finalidade, é preciso que você elabore um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática exigida pela proposta de redação. Então, a ideia vai ser qual? Qual a ideia que eu vou defender? Eu vou defender tal posicionamento. E quais os argumentos que vão sustentar esse meu posicionamento? Esses argumentos serão divididos nos parágrafos de desenvolvimento. Então, isso tudo em relação à temática exigida. Porque se você faz tudo isso de maneira adequada, mas foge à temática proposta, aí o texto está totalmente incoerente. É incoerência total, que é o tangenciamento total do tema. Esta competência trata do entendimento do texto, ou seja, da sua coerência. O entendimento da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: relação de sentido entre as partes do texto. Todas as partes têm que fazer sentido e têm que estar conectadas, têm que estar relacionadas semanticamente. Precisão vocabular. É preciso usar um vocabulário claro, um vocabulário que demonstre repertório e que esteja em acordo tanto com a norma culta, que é a competência 1, né, quanto com a temática a ser desenvolvida. Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, reforçando o que eu acabei de dizer, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, é a gradação, é uma ordem lógica. E adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. Ele até repete aqui. Por quê? Você tem que entender, o texto que você vai construir, aquilo que você vai escrever, você tem que considerar como algo que discorre sobre a realidade. Não é um faz de conta. É um faz de conta no sentido de ser apenas, ser restrito à correção dos examinadores. Mas é uma temática que está relacionada com o nosso dia a dia. Então é preciso entender isso. O texto precisa ser real, precisa ser verdadeiro, precisa considerar que aquela situação proposta é de fato existente. O que é coerência, resumidamente? A coerência se estabelece a partir das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, ou seja, quem escreve e quem recebe, né? Você pode chamar de interlocutor e locutor, mas para generalizar, os interlocutores, aqueles que vão receber. Então, a coerência se estabelece a partir das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores. Tanto quem recebe, interlocutores, quem recebe, mas você pode generalizar. Conhecimento é compartilhado entre quem emite e quem está na condição de destinatário daquele texto, garantindo a construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. Está, pois, ligada à compreensão, a possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. Compreensão e interpretação também são fatores fundamentais para a prova de redação, não apenas para a prova de linguagens. O leitor poderá processar esse texto e refletir a respeito das ideias nele contidas. Pode, em resposta, reagir de maneiras diversas.
aceitar, recusar, questionar, até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, compartilhando ou não da sua opinião. O seu texto, para possibilitar essas ações, precisa ser claro, ser coeso, ser coerente. Então quer dizer que se eu discordar do texto, ele continua sendo claro? Exatamente. Você só pode discordar daquilo que você compreende. Concordar ou discordar está no campo da tipologia textual, que é um texto argumentativo. Eu posso aceitar ou recusar um argumento. Agora, não quer dizer que o fato de eu recusar um argumento signifique que ele não esteja baseado em fatos. Ok? Então não podemos confundir. O aceitar ou recusar é subjetivo, mas você tem a obrigação de construir um texto que possibilite a análise. E aí a conclusão dessa análise é muito pessoal. Resumindo, o que é que você vai fazer na competência 3? Você vai atender a quais exigências? A apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. Eu tenho uma tese e os argumentos que a sustentam são estes. Vou desenvolvê-los. Encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Congruência, que é a concordância entre as informações do texto e a realidade. E a precisão vocabular. Isso aqui é o resumo do que nós acabamos de abordar. Professor, por que você não apenas apresentou o resumo? Você só entende um resumo quando você conhece os detalhes, ok? Resumo, o próprio nome já indica, vamos dizer, a compilação daqueles detalhes. Portanto, você tem que entender que o resumo não serve sozinho. Ele já é uma segunda etapa da aprendizagem. Vamos para a competência 4. Então, a competência 3, tudo isso que nós abordamos, se refere à coerência textual. Agora, a competência 4, que tem na sua ementa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Em resumo, é a coesão. E o que é coesão, professor? Nós já tivemos até revisão aqui para a prova de linguagens. Agora nós estamos falando para a produção textual. É a atração, a conexão entre os termos, de modo a nem faltar, nem sobrar elemento. Você não pode ser excessivo, mas não pode faltar clareza. Então esse equilíbrio entre os elementos de conexão e ligação tem o nome de coesão. Aqui nós colocamos uma outra sentença que é: sou professor, porém ministro aulas. Vejam que uma conjunção ou um conectivo foi usado indevidamente. Então esses mecanismos coesivos, tanto os de referenciação quanto de sequenciação, se mal empregados, causarão inicialmente a falta de coesão e, consequentemente, a falta de coerência. Porque coesão e coerência, apesar de não serem a mesma coisa, estão intimamente ligados. Então, o correto seria: sou professor. Daí vem uma conclusão. Portanto, eu ministro aulas. Por isso, então, logo. Aí nós temos uma relação de conclusão e não de adversidade ou de oposição, que é representada pela conjunção porém. Então, o que é que vai acontecer? O que é que você tem que atender na competência 4? Será avaliado nessa competência se o candidato sabe escrever um texto coeso. No texto dissertativo argumentativo, as ideias precisam, além de serem sólidas, estar bem articuladas. Para elas serem sólidas, você atende à coerência. Mas, além da coerência, nós precisamos da coesão. Então, elas precisam também estar bem articuladas e organizadas por meio de parágrafos bem elaborados. Os parágrafos precisam ter a boa elaboração e precisam fazer a boa conexão entre si. A utilização de conectores deve ser explícita, ou seja, muitas vezes você não coloca o conector porque fica subentendido, fica implícito. Não, você tem que usar, tem que ser expresso, tem que escrever, ligando os argumentos e parágrafos, evitando repetições.
Estruturação dos parágrafos, como vai ser? Em um texto argumentativo, pode dizer texto argumentativo, texto dissertativo argumentativo. O argumentativo está dentro de dissertativo. O parágrafo é formado por uma ideia principal, a qual se liga às ideias secundárias. Esse se liga às, esse A deve ser craseado. Estruturação dos períodos, como acontece, como deve acontecer. Os períodos de um texto dissertativo são normalmente estruturados por 2 ou mais orações. Então, essa história de escrever uma oração, ponto, outra oração, ponto, você fica com um texto picotado sem nexo algum, com algum nexo, mas fica estranho. Não fica com caráter de texto, fica com caráter de orações soltas e isoladas. Para que se possa expressar as ideias de causa, consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Então o texto não vai ser escrito a partir de um período composto somente porque é uma exigência do edital. É porque fazendo assim, ele terá mais coesão, ele será mais coeso, será um texto mais bem escrito, mais bem articulado e, portanto, melhor compreendido ou melhor compreensível. Uso de referências, os lugares, pessoas, coisas, dados, informações, essas referências, né? Porque você tem o termo referente. O que você usa de referência, ao serem retomados, como é que eu vou chamar de referência, professor? Aquele termo que foi citado a primeira vez. Se eu precisar retomá-lo, a referência é a citação inicial. Então, quando eu vou retomar esses termos, à medida que o texto vai progredindo, eu preciso usar alguns elementos. É obrigatório que eu retome, porque o texto vai se desenvolver e essas referências vão ser expressas por meio de pronomes, advérbios, artigos. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da oração. Não confundir com a competência anterior. A competência 3 exige lógica, mas nas ideias, na parte de sentido, a parte mais abstrata. E essa estruturação lógica de que falamos aqui na competência 4 é em relação às partes, aos elementos de ligação, de conexão. É como se fossem peças de um quebra-cabeça. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Tem que ter interdependência entre as ideias. Não é uma dependência, mas interdependência, que sai daquele elemento inicial e vai a outros elementos, ok? Então você não fica restrito. As ideias precisam se ligar entre si. Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções, mesma coisa conjunções, mesma coisa conectivos, né? São sinônimos. Por determinadas palavras, ou pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Então vejam os elementos. Por isso que é importante você estudar as classes gramaticais, porque algumas delas, todas elas serão importantes, né? Mas algumas das classes gramaticais vão ser responsáveis por essa coesão textual. Assim, na produção de sua redação, você deve utilizar variados recursos linguísticos, ou seja, tem que ter diversidade, que garantam as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. E o que é considerado nessa competência? O encadeamento textual. Para garantir a coesão textual, devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis. Quais são esses níveis, professor? A estruturação dos parágrafos,
E aí nós temos a definição: um parágrafo é a unidade textual formada por uma ideia principal a qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, causa-consequência, exemplificação, detalhamento, entre outras possibilidades. Então, o parágrafo você vai, vamos dizer, elaborar, vai produzir conforme a sua subjetividade, mas também considerando a proposta de redação, os dados que você tem, a temática sugerida, dentre outros aspectos. Deve haver articulação entre um parágrafo e outro. E aí entram as conjunções, os conectivos que fazem a coesão sequencial. Estruturação dos períodos, segundo nível. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são, normalmente, estruturados de modo complexo. Por isso que você tem que dar prioridade ao período composto, formado por 2 ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de causa-consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Para que eu expresse essas ideias, eu tenho que ter uma oração subordinada que faça isso. E a oração subordinada, né, no caso, coordenada ou subordinada, mas eu tenho que ter uma segunda oração sempre, que é a que vai, vamos dizer, expressar esse efeito de consequência, de contradição, exatamente porque essas orações terão os conectivos ou as conjunções. Conjunções interligam orações, mas não apenas interligam com sentido, promovendo sentido. Por isso que a relação sintático-semântica. Referenciação. As referências a pessoas, coisas, lugares e fatos são introduzidas e depois retomadas. Por quê? A introdução dessas referências, desses elementos, significa justamente a referência. A referência que você tem. O que é a referência? É algo que você tem que o embasa para decisões seguintes. Esse processo pode ser expresso por pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, estabelecendo relações diversas. Então, vocês veem aí a importância de se priorizar essas competências. Seu texto sem coesão e sem coerência não é um texto. A falta da coesão e a falta da coerência pode, inclusive, fazer com que o texto seja zerado e aí nem as outras competências serão consideradas. É importante demais treinar, praticar, reescrever, rabiscar. São aspectos que nós recomendamos. Por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Espero que a aula tenha sido produtiva e proveitosa para vocês. E voltamos numa outra oportunidade com o projeto #ConectEnem, parceria entre a RPTV Currais Novos e a Nona Direc. Até mais!